Imagine você olhar pela janela de um avião e perceber que você não está sentado na fuselagem. Você está dentro da asa. Ao seu redor, o motor vibra. À sua frente, um para-brisa curvo mostra o horizonte exatamente como o piloto vê. Isso não é ficção científica. Isso aconteceu em 1929. Quando Hugo Junkers desenhou este avião, os engenheiros acharam que ele tinha enlouquecido. Uma asa com quase 2 metros de espessura. Hugo Junkers não era apenas um construtor de aviões. Era um visionário obsessivo que já em 1910, quando os aviões ainda eram feitos de madeira e tela, registrou uma patente para uma aeronave onde toda a estrutura fosse uma única asa grossa, capaz de carregar passageiros, cargas e motores dentro de si. A ideia era radical demais para a época. Os materiais não existiam, os motores não tinham potência suficiente. E a Primeira Guerra Mundial mudou as prioridades da Alemanha. Mas Junkers não desistiu. Durante a década de 20, ele desenvolveu o conceito em fases. Primeiro veio o projeto JG-1, destruído antes de ser concluído por exigência dos aliados sob o Tratado de Versalhes. Depois, o J-1000, um projeto para um avião transatlântico de 80 passageiros que nunca saiu do papel. Com o financiamento do Ministério do Ar do Reich, a construção teve início nos hangares da Junkers Flugzeugwerk em Dessau, e em 6 de novembro de 29, o primeiro protótipo levantou voo. O G-38 tinha uma envergadura de 44 metros, maior do que a de muitos jatos comerciais modernos de fuselagem estreita. Seu comprimento era de 23,2 metros, a área da asa 290 metros quadrados. O peso máximo de decolagem ultrapassava 21.200 quilos. Mas o número mais importante era a espessura da asa na raiz, 1,70 m. Uma pessoa de estatura média podia ficar de pé dentro dela, e era exatamente isso que acontecia. 6 passageiros viajavam dentro das asas, sentados em cabines entre a fuselagem e os motores internos. No bordo de ataque de cada asa, grandes para-brisas curvos ofereciam algo que nenhum passageiro de avião jamais tinha experimentado. A mesma visão frontal que só os pilotos tinham. O primeiro G-38 registrado como D-2000 era movido por 4 motores, 2 Junkers L-55V12 de 600 cavalos nas posições internas e 2 L-8 de 400 cavalos nas posições externas, totalizando quase 2.000 cavalos de potência. Os motores ficavam embutidos dentro da asa e, detalhe extraordinário, os mecânicos podiam acessá-lo e fazer manutenção durante o voo, caminhando pelos corredores internos da própria asa. Se a engenharia era radical, o conforto era suntuoso. O interior do G-38 não se comparava a nenhum avião da época. Na verdade, ele foi projetado para competir com os dirigíveis Zeppelin, especificamente com o lendário Graf Zeppelin, que oferecia assentos forrados em seda, refeições gourmet e cabines de luxo. O G-38 tinha 3 cabines para 11 passageiros cada, uma sala para fumantes, banheiro completo e um passeio panorâmico. Os assentos eram amplos e estofados, as janelas generosas. A vibração dos motores embutidos na asa era menor do que a de qualquer aeronave convencional da época, onde os motores ficavam expostos no fluxo de ar. Voar no G-38 não era um deslocamento, era uma experiência. Quando a Deutsche Lufthansa, precursora da Lufthansa, colocou o D-2000 em serviço comercial em 2 de maio de 1930, ele não era apenas o maior avião terrestre do mundo. Ele era uma declaração. A aviação podia ser tão luxuosa quanto uma viagem de navio. Se a história da aviação te fascina, você já sabe, se inscreva no canal e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma viagem pelos céus da história. O G-38 rapidamente se tornou o embaixador da aviação alemã. Em testes de voo,
ele quebrou 4 recordes mundiais, incluindo velocidade, distância e duração, carregando uma carga útil de 5.000 quilos. Em 1º de julho de 1931, a Lufthansa inaugurou o serviço regular entre Berlim e Londres com o D2000, transportando até 13 passageiros nessa fase. Mas a demanda pedia mais. Em outubro de 1931, o D2000 foi retirado de serviço para uma reforma radical. Ele recebeu um segundo convés na fuselagem, expandindo a capacidade para 30 passageiros. Os motores foram atualizados para 4L88, totalizando mais de 3.100 cavalos de potência. Ele voava nas rotas Berlim, Hannover, Amsterdã, Londres, carregando a bandeira da engenharia alemã sobre os céus da Europa. Mas o mundo ao redor do G-38 estava mudando. A Grande Depressão de 1929 reduziu drasticamente a demanda por viagens aéreas de luxo. E os custos operacionais de uma aeronave tão grande eram difíceis de justificar quando as companhias aéreas lutavam para sobreviver. Enquanto isso, na Alemanha, o destino dos 2 G-38 foi selado pela guerra. O Junkers G-38 existiu num ponto raro da história, aquele breve momento em que a engenharia e a ambição caminhavam juntas antes que a realidade as alcançasse. Ele provou que era tecnicamente possível construir aviões gigantes de metal, com conforto comparável ao de um transatlântico e engenharia que desafiava tudo o que se conhecia. Ele demonstrou que passageiros podiam voar dentro da asa e que essa experiência podia ser, na verdade, superior à convencional. Mas a depressão matou a demanda, a guerra destruiu os aviões e o conceito de asa grossa com cabines internas nunca se tornou padrão, embora tenha sido revisitado em projetos experimentais ao longo de décadas. Ainda assim, o legado permanece, na construção toda em metal, nas técnicas estruturais para aeronaves de grande porte, na ideia de que voar pode e deve ser algo extraordinário. Hugo Junkers sonhou com um avião que fosse uma asa. O G-38 foi o mais perto que ele chegou desse sonho. Hoje, quando olhamos para os projetos de asa integrada que engenheiros de todo o mundo desenvolvem para o futuro da aviação, talvez estejamos, quase 100 anos depois, voltando exatamente ao ponto onde Hugo Junkers começou. Se você gostou dessa viagem, se inscreve no canal. Tem muito mais história esperando por você nos céus. Até o próximo voo. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're arriving at our destination shortly.